No dia 7 de agosto de 2023, o governo brasileiro lançou para apreciação o real digital. Dessa forma, você pode acabar conhecendo um pouco mais sobre as tecnologias que estão envolvidas na produção dessa nova moeda brasileira. Em outro vídeo que eu já trouxe aqui para você, eu apresentei uma prévia de quais seriam as principais vantagens e as principais desvantagens em ter uma moeda digital em circulação que é totalmente controlada pelo Banco Central. Mas hoje, depois dessa nova atualização sobre o lançamento da moeda digital, eu vou te trazer alguns pontos que podem ser um pouco mais concisos em relação a ela. Então vem comigo! Fala, my friend! Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Pereira Educação Financeira. Eu sou o Lucas e aqui no canal eu te ensino educação financeira, como poupar, guardar dinheiro, investir, tudo isso de forma muito simples. Se você é novo por aqui, eu não vou te chamar para se inscrever agora, mas eu quero que você assista esse vídeo até o final. E se assistindo esse vídeo até o final você aprendeu alguma coisa, achar interessante, gostar desse conteúdo, aí eu quero que você deixe seu joinha, se inscreve no canal e fica por dentro de todo o conteúdo que eu trago para você 2 vezes na semana. Então, como eu já expliquei em outro vídeo, eu vou estar deixando o card aqui em cima para você, o governo brasileiro está criando uma criptomoeda, uma altcoin, baseada na mesma tecnologia das outras criptomoedas, que é a blockchain. Uma das maiores diferenças que vai existir entre essa moeda brasileira e as outras criptomoedas, as altcoins, o Bitcoin, é que essas outras criptomoedas elas foram criadas para fugir da regulamentação e do controle dos governos sobre o dinheiro. Já a Drex, que é o nome do novo real digital, ele vai ser totalmente controlado pelo Banco Central, ou seja, ele vai ser totalmente controlado pelo governo. Uma das principais diferenças entre ter uma moeda digital em circulação é que ela não vai precisar de uma instituição financeira para fazer a mediação das transações. Então, da mesma forma que as outras criptomoedas, que o Bitcoin, que o Ethereum, você não precisa de uma instituição financeira para negociar aquelas moedas. Mas com a Drex, o governo vai ter total acesso aos dados referentes às transações que você vai fazer utilizando aquela moeda. O Drex, ele pode trazer de certa forma uma desburocratização no nosso dia a dia, mas ele também pode estar sujeito a regras muito específicas. Uma das formas de desburocratização do nosso dia a dia é, por exemplo, imagina que você quer comprar um imóvel, você quer comprar um carro, então se você vai fazer essa transferência, você precisa ir até um cartório, por exemplo. Então, com essa moeda digital, talvez a utilização de smart contracts, que são os contratos inteligentes, então você ia colocar sua casa à venda ou ia comprar um imóvel, e como o governo ele já tem total acesso às suas informações, à sua transação com o Drex, com aquela moeda digital, você poderia optar, por exemplo, quando todas aquelas moedas caírem na sua conta ou caírem na conta do terceiro, o contrato automaticamente daquele imóvel ou daquele veículo passa para o seu nome. É lógico que isso ainda não está implementado, mas é uma das possibilidades que poderia ser implementada na utilização de uma moeda digital. Então, só de você não ter todo aquele trâmite de ter que ir num cartório, fazer um registro, esperar fila, já é uma desburocratização muito grande. Outra possível janela que o Drex poderia abrir se fosse implementada estaria ligada aos investimentos, ao Open Finance. O Open Finance, de maneira bem resumida, é o acesso das informações financeiras de um cliente por outra instituição financeira, mesmo que você não tenha conta naquela terceira instituição financeira. Então hoje nós vemos que para você fazer seus investimentos, muitas vezes é necessário que você aplique valores muito altos. Com a utilização de uma moeda digital, com a utilização do Drex, poderia ser que as instituições financeiras abrissem investimentos com valores muito menores e muito mais acessíveis. Isso já levando em consideração a segurança que os bancos teriam, uma vez que todas as transações utilizando o Drex seriam rastreadas, teriam todas as informações pelo governo. Outra possível janela para a utilização dessa moeda seria a configuração, o controle de como essa moeda poderia e onde ela poderia ser gasta. Então vamos supor aqui que você tem um filho, seu filho vai morar fora, vai estudar fora, vai fazer faculdade e você vai bancar ele. Então você conseguiria configurar em quais pontos aquela moeda poderia ser negociada. Por exemplo, você poderia negociar que ela só seria aceita em mercados, em empresas do ramo ali
alimentício, então essa janela de configuração onde ela poderia ou não ser aceita já abre uma configuração muito grande e possibilidades muito grandes para o uso desse tipo de dinheiro. No outro vídeo eu também disse que seria muito difícil que ocorresse a lavagem de dinheiro utilizando uma moeda digital. Isso porque a rastreabilidade dessa moeda ela é muito grande. Então mesmo que esse dinheiro passe por 1, 2, 3 laranjas, no final o governo vai saber onde esse dinheiro chegou. Da mesma forma, golpes que são aplicados na internet, golpes relacionados ao Pix, seriam muito mais rastreáveis. Então, por exemplo, mesmo que tivesse ocorrido 50 Pix depois que aquele dinheiro saiu da sua conta, todas as transações seriam rastreáveis. E a gente sabe que, levando tudo isso em consideração, a tendência no futuro, a longuíssimo prazo, é de que as cédulas deixem de existir e que o real digital, que o Drex, ele vá tomando conta do mercado. E com isso, assaltos a bancos, assaltos relacionados a sangrias de caixa, como por exemplo impostos de combustíveis, em caixas de mercado, em comércios, eles deixariam de fazer tanto sentido porque não vai existir mais aquele dinheiro físico lá para o bandido pegar, e se ele pegar o real digital, o governo vai saber onde esse dinheiro foi parar e vai conseguir ir atrás e talvez até recuperar esse dinheiro. Até aqui, de certa forma, parece que a aplicação de uma moeda digital só traria benefícios, mas quais são as desvantagens? Por que existem tantas críticas ao real digital se ele é tão bom assim? Como eu disse, a principal estratégia, a principal função e objetivo das altcoins, das criptomoedas criadas através da blockchain é a descentralização do poder, é fugir do controle do governo, talvez até evitar um bloqueio dos seus bens, porque o governo considera que você fez alguma coisa contra ele, então ele vai lá e te bloqueia. Então você, tendo uma criptomoeda, tendo uma altcoin, você foge disso. Então ter uma moeda digital controlada pelo Banco Central foge totalmente dessa ideia principal que foi criada através das criptomoedas. E até pode se tornar um meio de controle do governo. Assim o governo consegue evitar que ocorra, por exemplo, a sonegação de impostos, porque ele vai saber exatamente quanto dinheiro circula pela sua conta, então vai ser muito mais difícil que você quebre algum tipo de regra que ele impôs. Não estou dizendo aqui que você não cumpre as regras, que você é um fora da lei, não. Mas você sabe que com certeza existem diversas pessoas que fazem diversas tramóias para fugir, ficar às margens da lei e evitar qualquer tipo de taxação, qualquer tipo de imposto. Então imagina outro cenário. Imagina que é implementada uma lei onde a partir da meia-noite não pode mais ser vendido combustível. Se todo o dinheiro ele é rastreável e configurável, fica muito mais difícil que você consiga fazer uma compra de combustíveis após a meia-noite. É claro que isso é um absurdo, uma ideia que foge da casinha, mas é só para te mostrar como seriam as possibilidades de controle realizadas com essa tecnologia e como o Estado poderia, de certa forma, fazer uma intervenção utilizando o controle do real digital. Vale eu ressaltar aqui para você que o governo deixou bem claro que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai ser respeitada, ela vai ser mantida e que a nossa Constituição, ela não prevê quebras de sigilo bancário. Entretanto, a utilização de uma moeda que é totalmente controlada pelo Banco Central facilitaria muito essa mecânica. Tanto que hoje em dia o nosso governo ele não consegue rastrear o que é feito com o dinheiro, com as cédulas que estão em circulação no território brasileiro. Então quando você saca aquele dinheiro no banco, a rastreabilidade acaba por ali. O governo ele não vai conseguir saber se você deu aquele dinheiro para alguém, se você foi roubada, se você gastou em lugar X, em lugar Y. Isso é muito difícil de ser rastreado. Tanto que é por isso que as cédulas, o dinheiro físico, é tão utilizado para cometer diversos crimes, como por exemplo o pagamento de propina, prostituição, o tráfico de drogas, tráfico de armas, porque ele não tem uma rastreabilidade. Com isso tudo, dá para você ver que existem pontos positivos em relação à implementação da moeda digital, da mesma forma que existem pontos negativos em relação a essa implementação. A grande questão é que para que de fato essa moeda seja implementada e exista uma grande parte da população utilizando esse tipo de dinheiro, é necessário que o governo deixe bem claro
qual vai ser o poder, né? Onde vão estar os limites do governo em relação ao controle dessa moeda, para que assim a população tenha de fato uma segurança utilizando ela. Imagine um cenário onde a população inteira está utilizando o Drex e aí entra um governante autoritário, para ele ficar muito mais fácil ter o controle sobre a população. O que essa população poderia consumir, onde ela poderia consumir, até para deixar o país ficaria muito difícil, porque o dinheiro vai ser controlado, entendeu? Então, como eu disse, tem que existir limites. O governo ele não pode ficar 100% no controle das suas finanças. Ao meu ver, o Drex ele apresenta muito mais benefícios, e um dos benefícios mais interessantes é a rastreabilidade desse dinheiro. Tudo que eu falei aqui sobre as medidas de restrição, de controle, é só uma suposição, é só conversa, porque ainda não está instituído na nossa Constituição. Então esse vídeo foi mais para que você possa entender quais seriam as possíveis utilização do Drex. E também não adianta você ficar afobado, ficar afoito, pensando que o governo vai ter um controle, que o governo pode te controlar com uma moeda digital, porque mesmo sem uma moeda digital, ele já consegue fazer isso. Porque com certeza, se você parar e pesquisar um pouco, você vai ver casos onde o governo bloqueia bens das pessoas, faz um controle bem rígido das pessoas ao bel prazer dele quando ele considera plausível. Então não é uma moeda digital que vai acarretar isso, certo? Então essa é a minha humilde opinião sobre o Drex. Diz aqui pra mim o que você acha, quais podem ser as possíveis utilizações do Drex, o que você acha desse novo lançamento dessa moeda, e deixa seu joinha, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa entender um pouquinho melhor sobre o Drex e fica ligado no canal e nos próximos vídeos. Valeu? Tchau!